Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente. Nós vamos continuando aqui os conceitos da linguagem do Portugal. Nós vamos aqui agora, já vimos os operadores aritméticos, operadores de concatenação, e vamos olhar aqui os operadores relacionais. Eles são feitos para realizarmos comparações, de relacionamento entre variáveis, entre conteúdos. Por exemplo, o sinal de maior que. Eu quero saber se aquele valor é maior que este outro valor. Ele funciona dessa forma. Eu tenho uma variável e eu pergunto ao computador: Computador, esta variável é maior que esta outra variável? Ou ela é maior que essa outra informação? Isso ficará bem claro quando a gente for trabalhar com esse tipo de análise de verificações de variáveis durante o nosso código. Vocês vão aprender e ver isso, que isso é muito tranquilo, isso é muito comum. Na verdade, isso aí é uma das coisas mais comuns dentro de um programa, tá? E nós temos o maior que, nós temos o menor que, nós temos o maior ou igual, que vai fazer a verificação se é maior ou igual ao que eu estou verificando. Temos por igual forma o menor ou igual a que, e temos o diferente, né? O sinal de diferente lá aqui no computador vai ser esse aqui, ó, o maior e menor, tá? Diferente de que. Tá? Este sinal também sofre uma alteração de acordo com algumas linguagens. Em algumas linguagens, o diferente é assim. Em outras, o diferente é assim. Tá bom? Então, isso também faz parte, quando você estuda uma linguagem, de saber como é que são os operadores dessa linguagem. Muda muito pouca coisa, tá? Se você percebeu o que mudou até agora, viu? Por, que eu conheço normalmente por aí, o que muda é o operador de concatenação, é o diferente, essas coisas. Mas maior, menor, menor que, isso eu nunca vi mudar, tá? Então, um exemplo, a minha idade é maior ou igual que a sua idade, ou seja, se aqui for 10 e aqui for 11, isso aqui será uma verdade. Isso aí será verdadeiro, não é? Essa comparação será ok, resultado dela verdade. Se a minha idade for 10 e a sua for 12, também será verdade, porque eu estou vendo se ela é maior ou igual. Mas se a minha idade for 10 e a sua for 9, isso será falso. O resultado dessa verificação será falso. Então a minha idade não é maior, ou melhor, a minha idade é maior ou igual à sua idade. Desculpa, gente, eu li errado a lógica. Minha idade. Se é 10 e a sua é 12, então está errado. A minha idade não é maior que a sua idade. Então a pergunta é daqui, da esquerda para a direita, né? Se a minha idade é 10 e a sua é 9, aí é verdade, a minha idade é maior que a sua idade. Se a minha idade é 10 e a sua é 10, então a minha idade é maior ou igual à sua idade. Entenderam? Então essa é a verificação. Esses são os operadores relacionais. Se a gente for olhar o nosso código lá de exemplo do Portugal, nós já tínhamos visto aqui o escreva, o leia, o cálculo aqui, é o operador aritmético utilizados, e aqui uma verificação. A média é maior ou igual a 6. Olha aqui, ó. Isso aqui é uma aplicação bem prática do uso de um operador relacional. Eu tenho aqui o resultado das minhas somas dividido por 4 vai me dar uma média. Este conteúdo aqui da média, ele está perguntando, isso é maior ou igual a 6? Ou seja, o aluno está dentro da média de aprovação ou não? Entenderam? Então aqui você trabalhou com o operador aritmético. Não se preocupe com o se, que isso aqui nós vamos ter aula para ver isso aqui, para vermos o que esse cara está fazendo. Embora seja bem óbvio aqui, mas é sempre importante. A gente não sabe quem está realmente assistindo, então vai que, né, vai ter pessoas que estão tendo um contato muito inicial com tudo isso. Então tudo bem, aqui é o seu lugar, fica tranquilo. Só explicando que aqui, ó, é um operador relacional. Eu estou vendo se a média ela é maior ou igual a o 6, beleza? Ok, então é isso que é o operador relacional. Voltando aqui para o nosso operador relacional. Vamos lá. Aí nós temos operadores lógicos. Eu vou falar desse cara aqui, desses caras, mas eu não vou me aprofundar agora, porque eu vou usar muito isso quando a gente estiver trabalhando com o se, que eu mostrei ainda agorinha. Não é o que vamos ver agora.
É só para entender que nós temos o operador de relacional não, que ele nega uma operação, ou seja, se eu digo não para algo verdadeiro, logo isso é uma coisa falsa. Se eu digo não a algo falso, logo é uma coisa verdadeira. Mas enfim, fica tranquilo que vai ter o momento para isso. Tem um operador ou que me diz, eu tenho duas coisas ligadas por um ou. Uma coisa ou outra coisa precisam ser verdadeiras. Quando a gente falar de tabela verdade, isso vai ficar muito claro, tá bom? Isso aqui, e isso é muito legal, tá? Eu quero só que vocês saibam que existe, saibam que isso aqui está aqui, mas nós vamos ter o momento certo para ver. Temos o e, que quer dizer que tudo que está ligado por um e precisa ter as duas coisas como verdades. De uma forma muito simples, você pode usar a própria linguagem portuguesa para entender isso. Se você fala, deixa eu pensar numa frase aqui. Você é brasileiro e amazonense? Para essa frase ser verdade, você tem que ter as duas coisas como verdades. Tem que ser brasileiro e amazonense. Olha como o E faz isso. Você é brasileiro e amazonense, ou seja, as duas coisas têm que ser verdadeiras. Se eu falar eu sou brasileiro, mas sou paulista, já não é verdade. Se eu sou brasileiro, mas sou mineiro, já não é verdade. Para ser verdade, eu tenho que ser brasileiro e tenho que ser amazonense. Agora, se eu digo assim, você é brasileiro ou amazonense, acabou. Se eu for brasileiro, não importa de onde, a frase é verdadeira. Se eu sou amazonense, se eu sou brasileiro, não importa de onde, a frase é verdadeira. Se eu sou amazonense, logicamente todo amazonense é um brasileiro, tá bom, mas só para colocar como com o ou, uma coisa ou outra pode ser verdade. Embora nesse caso, por lógica, sendo verdadeira a segunda parte da frase, a primeira também é verdadeira, porque não é possível ser um amazonense sem ser brasileiro. Mas é possível ser um brasileiro e não ser amazonense. Então, isso é lógica, tá? É e ou vão fazer isso, tá? Se eu entro com o não da frase, seria isso. Você é amazonense, você é brasileiro ou não amazonense, ou seja, para ser verdadeira a frase, eu tenho que ser brasileiro ou não posso ser um amazonense. Aí eu podia ser um americano, porque assim, eu não satisfaria a primeira frase, o brasileiro, mas eu satisfaria a segunda parte, o não amazonense. Eu não sou amazonense. Compreendem como o ou te permite uma coisa ou outra ser verdade? Não sei se isso ficou muito claro, mas eu vou escrever aqui a frase só para a gente conseguir estudar isso melhor. Seria assim: você é brasileiro e amazonense? Essa pergunta. Para isso ser verdadeiro, só tem uma possibilidade. Para isso ser verdade, eu tenho que ser brasileiro e amazonense. Porque no E, os dois lados, esse lado e este lado, tem que ser verdade. Se eu faço com o ou, você é brasileiro ou amazonense, eu posso ser brasileiro e paulista. Ok, tá certo. Eu posso ser brasileiro em qualquer coisa, desde que eu seja brasileiro. Eu posso ser também brasileiro. Eu posso dizer que, embora todo brasileiro é um amazonense, né? Isso também é verdade, porque ele está perguntando se um ou outro, ok? Então eu satisfiz a primeira e satisfiz a segunda. Agora, se eu colocar eu sou americano, eu eu não posso dizer que sou americano e amazonense, né? Acho que até pode, né, se você tiver naturalidade. Mas nesse caso aqui também estaria verdadeiro. Eu posso ser um americano
desde que eu seja amazonense. Ou seja, se eu for uma coisa ou outra, eu satisfiz. Agora, se eu for americano e sei lá, eu não sei uma naturalidade americana, mas vamos lá, nova-iorquino, eu não satisfiz a frase, porque nem isto e nem isso é verdade, ok? Então é isso aqui, ó. Agora, se eu pego esta frase e aplico não, você é brasileiro ou não amazonense, aí a coisa muda. Eu tenho que ser brasileiro e paulista. Aí, ó, tá certo. Eu sou brasileiro e não sou amazonense. Se eu for brasileiro e amazonense, tá errado. Tá falso. Por quê? Eu sou brasileiro, ou melhor, desculpa. Se eu for brasileiro e amazonense, vai dar certo. Por quê? Porque eu satisfiz o brasileiro. Ok? Mas eu não satisfiz essa. Ou seja, aqui deu falso, mas aqui deu verdade. Como eu estou com o ou, o computador olha verdadeiro e falso, vai ser verdade. Porque o ou é assim, é um ou outro. Agora, se eu sou americano e amazonense, vai dar falso. Por quê? Porque pela minha frase eu tinha que ser brasileiro e ou não amazonense. Eu não sou brasileiro, falso, e não eu sou amazonense. Então aqui deu falso também. Então essa é uma aplicação do não, ok? E isso mudaria se fosse o e. Você vê como isso aqui é pura lógica, né? Se eu estivesse trabalhando com e em vez do ou, seria diferente. Aqui, a primeira seria verdade. Brasileiro e paulista, ó, eu sou brasileiro, verdade. E não sou amazonense, verdade. Então, isso aqui, verdadeiro. Sou brasileiro e amazonense. Então, aqui é falso, porque eu tenho que ser brasileiro e não posso ser amazonense, ó. Ok? Americano amazonense vai dar falso, porque eu tenho que ser brasileiro. E aqui não é brasileiro, mas aqui... E aqui eu sou amazonense e aqui é para não ser amazonense. Se fosse americano americano aqui, ó. Americano e nova-iorquino, eu seria falso também. Por quê? Porque eu sou. Você é brasileiro? Não. Então quebrei a primeira regra. Não amazonense. Você é não amazonense? Verdade. Eu satisfiz a segunda, mas eu não satisfiz a primeira. Como eu estou trabalhando com E, as duas coisas precisam ser verdadeiras. Então, isso aí é um pouco do que é nossos operadores lógicos. Nós teremos aula específica para isso, tá? E nós temos o operador show, que é o ou exclusivo, operador que resulta verdadeiro se os dois operadores lógicos forem diferentes, ou melhor, o ou exclusivo. Isso seria assim, ó, show. O que quer dizer isso? Se essas duas coisas forem falsas. Então aqui, ó, esse caso seria o único caso verdadeiro. Você é brasileiro? Não. Você é não amazonense? Não, eu sou amazonense. Então essas duas coisas estão negando essa frase inteira. Então, sendo assim, essa seria a única situação em que essa frase ficaria verdade, ok? Então, beleza. Então, pessoal, esses eram nossos operadores lógicos, tá ok? Eu espero que você tenha gostado, que você tenha entendido, e a gente se vê na nossa próxima aula. Valeu!